No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a um dos nossos alunos que quer saber se eu posso cumprir o preceito dominical participando de uma celebração na ausência de sacerdote, ou seja, uma celebração que não é missa. A resposta é que este tipo de celebração não cumpre o preceito dominical. Ou seja, a Igreja, ela possibilita esse tipo de celebração que deve ser considerada totalmente extraordinária. Mas, na realidade, o que cumpre o preceito dominical é a participação na Santa Missa. Se você está impossibilitado e é impossível, vejam a palavra, impossível ir à missa, então você pode realizar uma das alternativas. A primeira delas, a ideal é que você participe de uma celebração, quem sabe até com a distribuição da comunhão. Mas você também, se não tem isso, tem uma segunda alternativa, rezar em casa, com a sua família. Ou então, se você nem isso tem, você pode então rezar sozinho. Seja como for, estas três alternativas, a celebração, o rezar em família e o rezar sozinho, não são um cumprir o preceito dominical. Se você não pode, se é impossível para você participar da missa, então você é aconselhado a rezar no domingo, na celebração, na família ou sozinho. Mas a lei mesmo visa a participação da Santa Missa. Como eu estou dando para você uma resposta católica e não a opinião do Padre Paulo Ricardo, é importante que você saiba quais são os documentos que fundamentam esta minha resposta. Em primeiro lugar, a lei básica e fundamental, que é o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, que foi promulgado pelo bem-aventurado Papa João Paulo II em 1983, diz assim no cânon 1248, parágrafo 1º, o que é que satisfaz o preceito? É participar da missa. Ponto. Agora, num parágrafo 2º, sabendo que às vezes é impossível participar da missa, mas a palavra é impossível. Então, o parágrafo 2º recomenda-se vivamente, valde commendatur. Não é obrigatório. Então, se é impossível ir à missa, você está totalmente eximido da obrigação de ir à missa, porque ad impossibilia nemo tenetur, não é? Ninguém é obrigado a algo que é impossível. Mas, se você está numa comunidade católica onde a missa está a seu alcance, você deve se esforçar para ir à missa. Esta é a legislação, e a legislação básica. Essa legislação básica, ela tem uma certa dificuldade no nosso país. Aqui no Brasil, se está instaurando, ou já se instaurou completamente, uma cultura de que a celebração da palavra, na ausência do sacerdote, com a possível distribuição da comunhão por parte de um ministro extraordinário da comunhão eucarística, ela tem o mesmo valor da missa. Isso não é real, isso não é verdadeiro. Se você quiser estudar a coisa mais a fundo, eu tenho mais alguns documentos que explicitam isto que o Código de Direito Canônico acaba de colocar. O código é de 83, mas logo em seguida, em 1992, a Igreja publicou o Catecismo da Igreja Católica. E no Catecismo da Igreja Católica você tem ali um material maravilhoso para explicar o que é guardar o domingo, na hora que a Igreja explica o terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Muito bem, o que é esse mandamento? Então confira no Catecismo da Igreja Católica, no número 2168 a 2195. Ali você tem não somente a questão do preceito de ir à missa, mas todo o espírito que está por trás
da participação da missa. São números valiosos. Só que a coisa de participar na missa do domingo e toda essa realidade da santificação do domingo é tão importante que o bem-aventurado Papa João Paulo II não parou por aí. Ele já tinha o código, ele já tinha o catecismo, mas ele quis publicar uma carta apostólica, toda ela dedicada ao domingo. Veja que coisa extraordinária. A Carta Apostólica Dies Domini de 1998. Esta carta apostólica inteira fala dessa realidade do domingo, que está no coração do cristianismo, não é? Essa coisa de guardar o domingo não é uma tradiçãozinha, mas é algo que está no centro da nossa alma, de tal forma que escritores eclesiásticos antiquíssimos, como Tertuliano, diziam sine dominica non possumus. Ou seja, nós não podemos sobreviver como cristãos sem o domingo. E vejam que nós estamos aqui numa época que o domingo não era feriado. Não é que os primeiros cristãos fossem privilegiados a ponto de dizer, temos um feriado, podemos ir à missa. Não. Eles trabalhavam o dia inteiro e, de noite, na madrugada, do sábado para domingo, eles participavam da celebração eucarística, no raiar do dia, na primeira luz do dia, santificavam o seu domingo. Por isso, se os primeiros cristãos faziam esforços tão grandes, por que é que nós não podemos também nos esforçar para ir à missa? Mas se você acha que a minha interpretação do Código de Direito Canônico está sendo muito restritiva, deixa eu colocar nas suas mãos um instrumento ainda melhor. Um instrumento que comenta especificamente essa questão que nós estamos tratando. Trata-se da instrução publicada pela Congregação para o Culto Divino, chamada Redemptionis Sacramentum. Essa instrução ela foi publicada no dia 25 de março de 2004. E, falando de várias coisas a respeito da Eucaristia, que é o sacramento da redenção, aconselho a leitura da instrução inteira, mas neste tema que nós estamos tratando, ela fala no número 162, 162, até 167, 167, a respeito das celebrações, que ela intitula assim, celebrações particulares que se realizam na ausência de sacerdotes. Algumas coisas a serem pontuadas, que estão aqui na Redenção e Sacramento, para você entender que não é uma interpretação particular do Padre Paulo, mas é a resposta católica, a resposta daquilo que a Santa Sé nos dá. Em primeiro lugar, a Redenção e Sacramento retoma a realidade de que, para o preceito dominical, nós temos o domingo. E que, portanto, estas celebrações são totalmente extraordinárias. É importante nós incutirmos na cabeça dos fiéis essa realidade de que celebrações na ausência de sacerdote, sem missa, é algo extraordinário. O normal da igreja é a missa. Então, nós vemos que o documento faz um esforço enorme para tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que missa e celebração na ausência de padre são a mesma coisa. Por exemplo, a instrução diz assim, que o ministro sagrado que for celebrar, seja diácono, seja alguém que foi orientado pelo bispo, eles devem fazer com que os fiéis tenham uma verdadeira fome de Eucaristia. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que, se você é ministro da comunhão e você desempenha esse papel extraordinário de fazer celebrações nas capelas onde os padres não podem chegar, eu devo dizer para você, meu irmão, Deus abençoe você e seu ministério. A igreja é imensamente agradecida à generosidade de tantos homens e mulheres e diáconos que dedicam incansavelmente, né, o seu domingo, um dia que poderiam estar em casa descansando, para então celebrar com a comunidade,
partilhar a palavra de Deus e distribuir a comunhão eucarística. A igreja tem uma gratidão enorme. Mas esta gratidão e este valorizar do seu ministério não pode ter como consequência uma desvalorização do santo sacrifício da missa. Ou seja, nós não podemos dizer que a celebração na ausência do sacerdote vale a mesma coisa que o santo sacrifício eucarístico, que é o sacrifício redentor, no qual nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o coração do domingo. Domingo, dia da ressurreição, é a Páscoa dominical. A celebração é uma realidade extraordinária, assim como o seu ministério de distribuir a comunhão é um ministério extraordinário. Claro, esse ministério que é extraordinário encontra muitas vezes no coração desses fiéis uma generosidade extraordinária e nós somos muito agradecidos a você. Mas é necessário que o povo seja esclarecido, que o povo cristão seja formado. Isso quer dizer que, muito concretamente, o documento aqui da Redenção e Sacramento diz, e aqui os padres deveriam orientar os fiéis para isso, que, em primeiro lugar, nós precisamos levar os fiéis à missa. Então, quais são as soluções? Não temos padres suficientes na nossa paróquia. As soluções iniciais que a Redenção e Sacramento apresenta são, em primeiro lugar, procurar algum sacerdote que possa vir celebrar. Não é? Depois, eu vou ler para que ninguém diga que eu estou inventando. Entre as soluções, as principais serão chamar para isso a outros sacerdotes. Então, essa é a primeira coisa. Ou, alternativa B, plano B. Não deu certo? Não achou padre? Então, plano B. Que os fiéis se transladem para outra igreja, de um lugar circunvizinho, para participar do mistério eucarístico. Então, na sua capela não tem? Então vá na matriz paroquial. Se na matriz paroquial não tem, vá na paróquia ao lado. Os fiéis deveriam se locomover para cumprir o preceito. Você chega e diz, mas padre, é impossível, porque são pessoas idosas, são pessoas que têm problemas de saúde. Ah, bom, então, quando é impossível, então nós ficamos nas alternativas que o Código nos deu. Celebração na igreja, oração na família, oração individual. Mas se não é impossível, a pessoa deveria se esforçar para ir à missa. Isso quer dizer que, na nossa organização paroquial, nós deveríamos deixar bem claro para os fiéis, quando aquela celebração que está lá no horário, que está no painel anunciada, deixar bem claro se aquela celebração será missa ou se aquela celebração será uma liturgia da palavra, simplesmente. Por quê? Porque o fiel tem o direito de não participar daquela celebração e se locomover e ir até uma missa. É assim a realidade. Nós não podemos aqui valorizar tanto a participação na comunidade a ponto de achar que a participação na minha comunidade é um valor superior à participação da missa. Afinal, gente, nós somos católicos. Católico quer dizer a igreja do mundo inteiro, universal. Qualquer celebração eucarística da igreja católica é minha casa. É o lugar onde eu me encontro com a igreja de Deus. Então, essa é a realidade teológica que está por trás. Outra coisa importante, como orientação para os ministros. É claro que você vai entrar em sintonia com as orientações do bispo diocesano e do seu pároco local, sem dúvida alguma. Mas a Redenção e Sacramento aconselha que se faça o possível para evitar uma aparência de que essas celebrações, na ausência de sacerdote, sejam missas. Então a Redenção e Sacramento diz, não se use a palavra presidir, ou seja, que o ministro extraordinário vai presidir a celebração. Não. E não somente se evite a palavra, mas até, se possível, se distribua as várias funções com vários fiéis diferentes, de tal forma que esteja claro para aquela comunidade que não tem ninguém lá na frente presidindo.
uma ausência. Ou seja, é interessante mostrar essa ausência de sacerdote. Não está em nenhum documento, mas eu conheço uma paróquia onde os ministros são orientados a entrar para a celebração e colocar uma estola na cadeira do sacerdote. De tal forma que fique um sinal claro, um símbolo sacramental de uma ausência. Está faltando o padre. E naquela celebração, os fiéis, então, são instados a colocar entre as várias intenções da prece, uma prece pelas vocações sacerdotais, para que se estabeleça logo a normalidade, ou seja, que nós tenhamos padres celebrando em nossas comunidades e não tenhamos que fazer celebrações extraordinárias. Vejam, meus irmãos, essa é a orientação da Igreja. Essa é a resposta da Igreja para esta dúvida. De fato, o preceito dominical se cumpre participando da missa. As celebrações da palavra com distribuição da comunhão são extraordinárias e devemos fazer o recurso a elas somente na impossibilidade de cumprir o preceito.